Paz do Senhor, irmãos. Pastor Edivaldo falando aqui. Se você chegou até esse vídeo, até essa transmissão, saiba que Deus não trouxe você aqui por acaso. Deus tem um propósito para que você ouça essa mensagem. Talvez a resposta que você tem buscado de Deus, você vai encontrar aqui. Por isso eu peço que você continue aqui com a gente até o final dessa transmissão. Deus vai falar de uma forma poderosa ao seu coração. No nome de Jesus, eu creio. Estamos aqui em mais um culto online, transmitindo pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, YouTube, Facebook. Eu peço que você compartilhe essa mensagem com seus contatos, para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Eu peço que você deixe o seu like também nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, você que está aí no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu quero fazer uma leitura inicial de um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1, está escrito: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Moisés, pastoreando ali o seu rebanho, chegou ao Monte Horebe, que é chamado Monte de Deus, e ele reparou que havia uma sarça que era consumida pelo fogo. Ela estava em chamas, mas ela não se consumia. E aí, no verso 3, ele diz: que impressionante. Ele pensou, na verdade, por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Guarde essa palavra, quem sou eu? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou:
quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu quero refletir um pouco nessa palavra, eu sou. Deus se revela a Moisés no meio do deserto, de dentro de uma sarça que queimava, que ardia e não se consumia. E Moisés diz assim, mas quando eu disser para o povo que o Senhor me apareceu, eles vão perguntar qual é o seu nome. O que eu vou dizer? Deus disse, o meu nome é Eu Sou. Eu quero refletir sobre essa palavra de Deus. Primeiro Moisés pergunta, quem sou eu? E depois ele pergunta, quem é o Senhor? E a resposta de Deus, eu sou. Diga que o eu sou enviou você. Amém? Se você está acompanhando essa mensagem, eu peço também que você coloque aqui o seu pedido de oração. Escreva o seu nome, o nome de alguém da sua família que você gostaria que fosse alcançado pela palavra, pela oração. Coloque a cidade de onde você está falando e nós vamos orar a Deus no final aqui. Nós vamos clamar ao Senhor para que o Eu Sou se revele a nós. O Deus da provisão, o Deus do deserto, o Deus que age em meio à escassez, o Deus que age de uma forma maravilhosa e sobrenatural, venha de encontro às nossas necessidades. Amém? Você que está aí em qualquer das nossas redes sociais, escreva aí, pode escrever, eu estou vendo que muitas pessoas estão escrevendo aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, e certamente Deus vai falar ao seu coração. Irmãos, Deus, Ele se revela a nós nas Escrituras. Deus, Ele sempre vai de encontro ao homem, desde o chamado de Abraão, desde Adão, que Deus vai de encontro ao homem, Deus se manifesta ao homem de várias maneiras, de várias formas. Deus se revela até hoje a nós. Deus tem se revelado ao seu povo nesse tempo. Às vezes, de formas grandiosas, através de grandes milagres, de grandes sinais, de grandes maravilhas. Às vezes, Deus se revela a nós de uma forma simples. Deus se revela quando o sol se nasce. Deus se revela quando você ouve um passarinho cantando. E você se lembra de Jesus falando, olha para os passarinhos, não falta nada para eles, também não vai faltar nada para você. Deus se revela a nós quando nós temos a oportunidade de tomar um café da manhã, né, de sair de casa para o nosso trabalho, nós nos lembramos da provisão de Deus, da misericórdia de Deus. E aqui especificamente nessa passagem que eu li, Deus se revela a Moisés como um Deus libertador, como um Deus que queria operar um grande milagre de libertação no meio do seu povo, que já estava escravizado há mais de 400 anos no Egito. Mas durante toda a história bíblica, Deus, assim como Ele se revela a homens, Deus também usa homens. Deus usa pessoas, Deus usa homens e mulheres. E Deus, então, Ele fala para Moisés assim, Moisés, eu tenho visto a opressão do meu povo, eu tenho visto a aflição de vocês, como vocês têm sido oprimidos pelos seus inimigos. Então eu vim para que o povo fosse liberto. E Deus dá um comando a Moisés dizendo, vá de encontro a Faraó e diga que vocês irão cultuar a mim no caminho do deserto. Embora Deus soubesse que Faraó iria se opor a esse comando. Mas diante daquele grande desafio, porque Moisés ele se via tão pequeno
diante daquelas coisas que estavam sendo propostas ali por Deus, Moisés então começa a olhar para dentro de si mesmo e diz: quem sou eu? E assim acontece conosco. Durante a nossa vida, quando nós nos vemos diante de grandes desafios, diante de coisas grandiosas que estão à nossa frente, coisas que nós temos que fazer, nós olhamos para nós mesmos, nós nos esquecemos de olhar para Deus. Olhamos para nós e nos questionamos, olhamos para as nossas limitações, para a nossa falta de recursos, para a nossa falta de habilidade e perguntamos a nós mesmos: quem sou eu para fazer isso? Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente fala: quem sou eu? Mas a primeira coisa que Deus está dizendo aqui nessa palavra é: não olhe para você, mas olhe para Deus. Não olhe para a sua fraqueza, porque quando estamos fracos o Senhor nos fortalece. Não olhe para as suas limitações, porque nós servimos a um Deus que é ilimitado. Diante das circunstâncias contrárias, não olhe para os seus recursos naturais, porque Deus opera de modo sobrenatural. Então era isso que Deus estava dizendo aqui para Moisés. Eu sou, está contigo, Moisés. Mas como assim eu sou? Parece que uma coisa tão vaga, né? Você pergunta para Deus, como é que é o nome do Senhor? Deus diz assim: eu sou. Mas como assim, Deus? E parece que a impressão que eu tenho aqui, irmãos, quando eu leio esse texto, é que Deus estava tentando dizer para Moisés o seguinte: olha, Moisés, eu sou tantas coisas, não adianta você querer me limitar a um nome apenas, não adianta você querer me colocar dentro de uma caixa. Eu tenho tantas possibilidades e impossibilidades que eu posso realizar, que ao longo do caminho, ao longo dessa jornada, por onde eu vou conduzir você a uma terra boa, a uma terra que mana leite e mel, ao longo dessa travessia pelo deserto, eu vou me revelar a você de tantas formas, mas eu apenas queria que você guardasse esse nome: eu sou. E Moisés ficou com essa palavra. E ele disse isso ao povo: o eu sou me enviou a vocês. Então, irmãos, hoje eu queria, através dessa reflexão, entender um pouco mais a respeito desse Deus que fala conosco quando estamos no meio da aflição, desse Deus que se revela a nós em meio ao deserto, que de várias formas fala conosco. Deus fala através dos seus profetas, Deus fala através da sua palavra. E é interessante que aproximadamente 1500 anos depois, Jesus veio, Jesus se fez homem aqui na terra, Jesus foi gerado no ventre de uma mulher chamada Maria. Ele se fez carne, ele habitou entre nós. E durante a sua vida, nós percebemos no relato dos evangelhos, principalmente no evangelho de João, no qual eu vou me basear aqui, para dar seguimento a essa palavra, nós percebemos que por 7 vezes Jesus usou essa expressão: eu sou. Deus teve um momento ali muito rápido com Moisés, quando se revelou de dentro da sarça, mas Jesus, durante os seus 3 anos e meio, de certa forma ele explicou para nós, ele traduziu para nós, porque Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus expressou para nós o que Deus queria dizer com o eu sou. E eu quero falar sobre essas 7 declarações de Jesus aqui.
A primeira delas está em João, capítulo 6, versículo 35. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. O primeiro eu sou o pão da vida. Nós temos dentro de nós uma fome e uma sede que não são físicos, mas que são espirituais. É a fome e a sede da nossa alma. Significa que por mais coisas que nós possamos conquistar nessa vida, por mais posições que nós alcancemos nessa vida, haverá sempre um anseio dentro de nós. Um desejo que nós não sabemos expressar com palavras. Esse desejo é o desejo da presença de Deus. E nós só podemos saciar esse anseio que vem da nossa alma com a presença de Jesus. Por isso ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou aquele que te completa. Você não se completará em um relacionamento, você não se completará em uma conquista profissional, você não se completará com um carro novo, você só será completo com a presença de Jesus na sua vida. Amém? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. E é interessante que lá no deserto, quando o povo teve fome, Deus enviou o maná. Deus enviou um alimento que veio do céu. E aquele alimento que saciou a fome do povo ali em meio ao deserto, ele simboliza Jesus. Por isso que Jesus falou: eu sou o pão da vida. Não é um pão qualquer, é o pão da vida. Seja cheio da presença de Deus hoje, seja cheio da presença de Jesus hoje. Beba dessa água viva que é Cristo, coma desse pão que é Cristo e você se sentirá saciado pela presença de Deus. Amém?